O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e um novo casamento. Parte 13, dia 31 de março de 2025. As coisas que mudam do velho para o novo não são as obrigações que costumávamos ter. E certamente não somos agora livres para participar de práticas que antes eram consideradas pecaminosas. O que muda é que não somos mais culpados de pecado. Não estamos mais alienados de Deus e não continuamos mais a praticar o pecado. 1 Coríntios 7, 17 e 24 ensina expressamente que relacionamentos e circunstâncias terrenas pecaminosas devem mudar na conversão, mas os justos continuam. Esta passagem ensina exatamente o oposto do que alguns estão ensinando. Ela ensina pessoas convertidas a permanecerem em circunstâncias corretas, não pecaminosas, e o relacionamento primário, sendo considerado neste contexto, é o casamento. Versículo 20 e 24. 1. Se alguém é fisicamente circuncidado ou incircunciso, a conversão não requer mudança dessa circunstância física. Por que não? Porque não é pecaminoso de uma forma ou de outra. Versículo 17 e 19. Circunstâncias moralmente corretas da vida não são mudadas pela conversão. 2. Se um escravo é convertido, seu relacionamento e obrigação terrena continuam, embora ele seja livre espiritualmente. Versículo 21 e 24. 3. A aplicação do contexto é para uma pessoa casada que é convertida. Isso não a liberta para que ela possa deixar sua obrigação ou circunstância matrimonial. Versículo 12 e 16. Mas o que importa é a obediência a Deus. Uma circunstância pecaminosa deve ser mudada na conversão, como vimos em outro lugar. Portanto, se o casamento de alguém não é pecaminoso, então esse casamento continua na conversão. O batismo não o muda, mas se o casamento é pecaminoso, ele deve cessar no batismo, como também ensinado nos versículos 10 e 11. Versículo 10 e 24 discutem o mesmo assunto em todo o contexto e em todo o texto. Versículo 10 e 11 dão a lei geral, e versículo 12 e 14 dão a 12 e 24 dão a aplicação dela a uma situação específica. Observe a aplicação a alguém que se casa, depois se divorcia, sem fornicação, depois se casa novamente e depois é batizado. O que o batismo faz com as obrigações do primeiro casamento? Nada, porque não era pecaminoso, mas era moralmente correto. O batismo não libera obrigações próprias e morais, e foi o primeiro casamento que foi o próprio e moral. O que o batismo faz com o segundo casamento? Ele é pecaminoso. Então é dissolvido, lavado. Não devemos continuar, pois ele é parte das coisas velhas que passaram e devem se tornar novas. O exame dessa questão confirma o que aprendemos anteriormente. A conversão não justifica a continuação de um casamento não bíblico, mas ensina que ele deve cessar. 2. Considere a evidência de que as pessoas podem permanecer em um novo casamento antibíblico após a conversão. Já respondemos aos seguintes argumentos que às vezes são oferecidos para tentar justificar que um casal permaneça em um novo casamento antibíblico quando é batizado. Não membros não estão sujeitos à lei de Deus. O
pecado é o ato de se divorciar e se casar novamente, não o relacionamento que se segue. A conversão perdoa o divórcio e o novo casamento, para que eles possam continuar no casamento atual. Considere alguns outros argumentos usados para chegar à mesma conclusão. A. As Escrituras nunca mencionam pessoas se separando por causa de um divórcio e novo casamento antibíblicos. Dizem-nos que tais casos devem ter existido no primeiro século. Se a separação é necessária, a Bíblia a teria mencionado. Como a Bíblia não menciona a separação, ela não deve ser necessária. Mas observe, a Bíblia ensina os princípios que mostram que a separação é necessária. Deus espera que tenhamos nossos sentidos exercitados para aplicar adequadamente os princípios ao caso específico. Hebreus 5,14. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por tudo. Amém.